Deixem o like. Ó, estamos de volta no canal Alcon de primeira desta sexta-feira. Programa quente, hein? Vamos juntos com muitos bastidores, muitas informações e já peço like para vocês aí, hein? Galera que tá no YouTube, deixem o like. Galera da TV também, ó, segunda tela no YouTube, like aqui para nós. Bora falar mais do Palmeiras, dessa vitória, né? Uma boa vitória 3-0, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E Estevão, brilhando muito, fez 2 gols, sendo um golaço. Hernanzito estava lá na beira do campo e conta pra gente os bastidores de um Estevão até emocionado, né? Você fez até um vídeo dele, né, Hernan? Fiz. E foi legal ver esse clima todo que estava o Allianz Parque. Ontem, 38.598 mil. Quase 39 mil, né? Lotado. Nem todo mundo conseguiu chegar na hora. Na hora que o jogo começou, ainda tinha muita gente chegando no Allianz, mas o clima era muito bom. Muito favorável, uma sinergia entre torcida e time que a gente está vendo retomando agora, né? Assim, muito legal. Você levantou o nome de todo mundo, antes do jogo começar, nem estava lotado o estádio ainda, não, levantando o nome de todo mundo. E assim, mesmo a hora que o Ceará atacava, que tinha um momento onde o Ceará foi até um pouco mais ao ataque, se atirou mais ao ataque, você via o Allianz Parque pulsando mesmo, né? Totalmente um clima favorável ao Palmeiras. Eu vi ali um Abel tranquilo também, um Abel, assim, bastante confiante. Acho que o Palmeiras, esse número de jogos do Palmeiras de invencibilidade, voltar a vencer em casa, acho que está devolvendo ao time essa confiança. Então, é um Palmeiras como aquele Palmeiras dos velhos tempos. E ontem fez o resultado tranquilo. Eu não vou dizer para vocês assim que foi um jogo difícil. Venceu lá no Ceará, venceu aqui. Por mais que o Ceará tenha lutado, é um time que se entrega. O Léo Condé é muito bom treinador, tem boas peças, Pedro Raul, Pedro Henrique, Mugni, Galeano. É um time interessante, está fazendo uma bela campanha no Brasileiro, mas o Palmeiras foi tranquilo, foi soberano. Pedro Henrique até fez um gol, que aliás foi um belo gol, mas acabou bem anulado por impedimento. Mas um Palmeiras, mais uma vez, muito sólido, muito seguro, PVC. A impressão que tem no Palmeiras hoje, vendo os jogos fora de casa, tirando o jogo do Bragantino, que tomou 1-0, o jogo do Cerro Porteño, mesmo contra o Bolívar, que foi 3-2, você olha e fala assim, está esperando a hora que vai sair o gol. No Allianz, por causa desse retrospecto recente, não está tanto assim, mas ontem estava. Ontem parecia um pouco isso. Que horas vai sair o gol? Eu acho esse gol mais bonito que o gol do Estevão. O do Flaco? Sério? O do Flaco. Acho o gol mais bonito que o gol do Estevão. Ele é muito inteligente nesse gol, né? Ele tem um domínio ali, ele se desvencilha dos adversários, ele domina a bola, mas o do Estevão, né? Apesar de não ter sido um passe, né? Porque o Mike faz o lançamento, o Marlon cabeceia para frente, mas ele mata a bola de uma maneira espetacular, vira e gira espetacularmente. Achei surpreendente. Talvez por ser mais surpreendente do que o gol do Estevão. E tem um bastidor desse gol. Ele faz o gol, domina esse golaço e tal, aí o Flaco Lopes vai conversar com o Abel, vai cumprimentar o Abel cumprimenta o Flaco Lopes e aponta para o Cebola, para o Andrei Lopes, chama o Cebola, e aí o Cebola cumprimenta o Flaco Lopes, algo do tipo, no treino, deve ter rolado algo tipo confiança e tal, vai lá que você... E aí ficou tirando uma onda e o Cebola, tipo, ficou feliz com esse reconhecimento. E aí Alguma orientação que ele deu que funcionou no jogo? Não, é importante lembrar que o Andrei Lopes, o Cebola, foi convidado para ser técnico do Atlético Paranaense no começo do ano. E não foi. E Goiás também na outra janela. E decidiu ficar. E o América também. Então, assim, tem uma parte de um time que está acontecendo, Ele é anterior ao Abel, né? Cícero Souza, ele é anterior ao Abel. O Cícero Souza, que foi para a CBF e não foi feliz na CBF, tomara que seja nesse novo capítulo do CBF, mas não foi feliz na CBF no período Edinaldo. E o Andrei não abriu mão da felicidade que ele tem no Palmeiras. Mas eu achei o gol do Lopes, eu achei mais bonito, talvez por ter sido mais surpreendente. O Lopes domina, mata no peito, a bola domina, mata, gira. A bola gruda nele. É mais surpreendente o gol do Estevão. E como foi o terceiro gol, o Abel já estava soltinho. Depois de chamar o Cebola, ele vai no Vitor Roque e no Facundo. Ele senta entre os dois e fica tirando onda.
Tipo, aí, tá vendo e tal. E aí brinca com os dois, falando, ó, é assim que vocês têm que fazer. Estava um Abel leve ontem. Sorrisão. Agora, o que eu estava dizendo é, você está sentindo diferente. Ontem a atmosfera voltou pelos 38 mil torcedores, sim, mas também porque a Mancha voltou a cantar, então voltou a ter um ambiente mais propício, menos ansiedade. A grande qualidade desse time hoje é a capacidade de asfixiar o adversário na saída de bola. O Ceará passou 30 minutos que não conseguia passar do meio campo. E a questão é transformar esse domínio que tem a ver com marcação no ataque em capacidade de resolver o jogo mais rápido. Porque se toma aquele gol e o gol está em condição legal, ia complicar um jogo que estava simples. Então, o Palmeiras asfixia o adversário, afoga o adversário, mas não transforma isso em vantagem numérica rapidamente. Quero ver o Estevão emocionado. A gente está falando sobre um Abel sorridente e teve um Estevão ali até com algumas lágrimas, ele saindo de campo ali, ele aplaudindo a torcida, tendo esse reconhecimento e parece com aquela sensação, né? Eu sei que isso aqui não vai durar muito, pelo menos nessa primeira passagem, né? A gente não sabe o futuro quando ele volta. E ele querendo aproveitar esse momento. Foi um pouco dessa sensação, Hernan? Foi, total. Eu até brinquei, falei, você estava enxugando o suor ou era lágrima? Ele falou, cara, não consegui segurar. E ele sai emocionado. Até um garoto que estava com um cartaz pedindo a camisa do Estevão, o Estevão falou, não, essa aqui é minha, tal. Ele quis guardar essa camisa, uma camisa importante aí de um jogo importante, não quis compartilhar com ninguém. E ele está ali, visivelmente emocionado, vai para o banco, senta lá, cumprimentado por todos. E assim, você sente que ele está vivendo aquilo, são os últimos momentos de um lugar onde ele foi, ou está sendo muito feliz, ou foi muito feliz, né? Mais 2 jogos só em casa, né, PVC? Tem agora contra o Flamengo no domingo e contra o Sporting Cristal pela Libertadores. E talvez nem jogue, porque o Sporting Cristal está resolvido o jogo. Ele pode colocar minutos nos finais. Eu colocaria para jogar. Para fazer uma despedida, né? E um Estevão que vem aí de 4 gols e 4 assistências nos últimos 9 jogos, participações em gols, vem sendo efetivo. Qual que é a sensação do torcedor, PVC? Ai, que saudade, e também pensando pelo ponto de vista do Palmeiras. Que falta que esse Estevão vai fazer? O Palmeiras se programou para isso, né? Fez contratações, investiu na janela, trouxe jogadores badalados importantes, Vitor Roque, Paulinho, o próprio Facundo. Dá para suprir a ausência desse Estevão ou desse jogador? Ou um atleta dessa qualidade, um extra classe, não tem como substituir? Eu não senti no estádio essa despedida do Estevão como se criou para o Estevão e para uma parte de nós jornalistas. O estádio estava gritando Palmeiras. É um pouco a diferença do que a gente falou agora há pouco do Santos e do Neymar. Você não está gritando Estevão, você está gritando Palmeiras. Então você está voltando a ter um time que está muito competitivo. Tem sim uma pergunta sobre como vai ser. Se o time depende muito do Estevão, como vai ser quando o Estevão sair? E a impressão do trabalho do Abel que eu tenho é que o Paulinho está sendo preparado para ser o substituto do Estevão. Até porque o Estevão é fundamental, mas ele mudou o Estevão de posição ontem. Não é porque o Estevão precisa jogar na situação mais confortável para ele. Não, o Estevão precisa jogar na situação mais importante para o time. Então ele colocou o Maurício por dentro e jogou o Estevão para o lado esquerdo, porque ele tinha o Felipe Anderson na direita e o Felipe Anderson precisa se adaptar ao jogo. O Felipe Anderson jogou 11 minutos, ele não botou o Facundo para jogar na esquerda para puxar o Estevão para dentro e o Maurício para a direita. Não, ele botou o Mike na direita e deixou o Estevão na meia esquerda. Por quê? Porque aquele cenário era mais importante para a equipe. E a equipe jogou dessa maneira que eu estou dizendo. O Palmeiras afoga o adversário e precisa transformar esse afogamento do adversário em construção de vitória rápida. Muito bem, a gente vai voltar a falar do Palmeiras mais tarde, projetando esse jogo contra o Flamengo, e vamos falar da situação dos jogadores que preocuparam, hein? Felipe Anderson e o Veiga também. Agora a gente